Oi, minha gente querida! Cá estamos para compartilhar com vocês o primeiro passo, né, para realizar o nosso conquista, sonho, né? de construir uma casa do nosso jeito, que a gente sempre quis. Vou começar esse vídeo já pedindo para você deixar o seu like, pra gente comprar muito cimento, tijolo, concreto, ferro. O seu like faz diretamente conexão à construção deste imóvel. Então participe dando o seu like nesse momento. Não paga nada para dar o like. O saco de areia é apenas o seu clique, então ajude. Ai, gente, brincadeiras à parte, a gente já vai começar falando que a gente não vai construir por agora. Isso. Né? Esse foi só o primeiro passo, porque vocês sabem que a gente é muito cauteloso, a gente planeja tudo que a gente faz. A nossa intenção não é adquirir um sonho por meio de dívidas. Vocês sabem aqui durante toda essa trajetória deste canal que a gente não quer pegar nenhum tipo de financiamento. Até por isso você sempre perguntava, por que vocês moram de aluguel? Ao invés de estar pagando aluguel, podia estar pagando um financiamento. Porque a nossa visão financeira não vai de encontro ao financiamento de nada, né? Eu sei que muitas famílias fazem muitas conquistas, né, por meio dessa opção financeira, mas não é a nossa opção financeira, né? Então a gente não vai construir agora, porque agora a gente vai focar em ter um caixa grande para poder começar essa obra. Então... E até porque antes da obra em si, a gente já tem o primeiro ponto, que é o projeto arquitetônico, né? Do imóvel. Estrutural, né? Estrutural, então a gente aprovação, né? Porque é um condomínio onde tem vários tipos de regra de edificação. Isso. E não é simplesmente chegar lá, nem para plantar uma coisa no terreno, não é assim também. Então existem várias regrinhas que devem ser por etapas. Bom, mas aí a gente pode responder isso, fazer um vídeo de perguntas e respostas, enfim, e a gente faz um outro vídeo. Hoje a gente quer contar esse milagre que aconteceu, que foi um milagre mesmo. Porque assim, a gente sempre quis ter uma casa, mas a gente nunca teve o sonho de ter uma casa em X lugar. A gente queria ter uma casa, a gente nunca tinha morado em casa, né? Essa é a nossa primeira experiência, nós moramos em uma casa que é da minha mãe e vocês acompanharam aí que em 2020 nós fizemos uma super redução nas nossas finanças, eu compartilhei isso várias vezes com vocês, para poder comprar esse terreno, né? Exatamente. Então, no final de 2019, a gente falou 2020, a gente vai reduzir nosso orçamento. Nossas despesas, na verdade, né? Você Que falou orçamento. Foi quando a gente colocou em 2020 a Rafaela, né, na escola pública. Isso. Foi quando o Rafael saiu do escritório físico, né, que você já tinha 10 anos, para um coworking. Então a gente reduziu os custos do aluguel do escritório, né? Isso. Para um coworking que foi... Enfim, a gente já tem até vídeos aqui falando sobre todas essas alterações. Ter saído do aluguel, né, que a gente morava de aluguel, e aí essa casa da minha mãe aqui tava vazia, ninguém nunca morou, e ela comprou esse nosso sonho e falou, vai morar lá na casa que vocês reduzem também as despesas que vocês têm com aluguel e condomínio e tudo mais. Fizemos todo esse ajuste, né, nas nossas finanças, e agora, em 2021... mal a gente sabia que em um ano a gente ia conseguir já ter essa conquista, né? A gente já imaginava, óbvio, que a experiência quando a gente viesse para uma casa seria muito melhor por conta das meninas, principalmente, né? E porque aqui realmente também é uma casa muito agradável, o ambiente é muito bom, né? E, enfim, bem maior, inclusive, também do que o nosso antigo apartamento. E a gente começou a pesquisar isso durante o ano final do segundo semestre de 2020, né? A gente começou a pesquisar, a gente já estava decididos de que a gente iria iniciar esse sonho, especificamente. E assim, nessa região aqui, né? Próxima. Nessa região, porque inclusive a gente já tinha... morando aqui, tendo exatamente essa experiência que a gente considera extremamente importante, porque a gente mudou de bairros muito distantes aonde a gente residia antes para atualmente nessa casa. E isso mudou não só na qualidade nossa de vida, mas em toda a nossa rotina, né? A gente viu que a qualidade de vida daqui é muito melhor do que aonde a gente estava. Então isso motivou a gente de fato a pesquisar um terreno próximo da onde a gente está
atualmente. E nós achamos o terreno no final de 2020, né? Achamos um terreno num condomínio do Alphaville. Fica a 15 minutos daqui, de onde a gente mora. Nós achamos um terreno de 460 metros quadrados, isso no final de 2020. Chegamos a iniciar a negociação com a própria Alphaville, né? Onde esse terreno nós seríamos os primeiros a adquirirmos eles. Foi-nos dito que poderia ser parcelado o pagamento do terreno. Só um parênteses aqui, a gente não ia, comprar o terreno. A gente um dia tava saindo de casa e eu falei assim, amor, o que você acha da gente ir lá no Alphaville conhecer? Porque eu já tinha pesquisado na internet, tava pesquisando terrenos e tal, só que pra mim era uma coisa muito distante, assim, né? Porque o Alphaville, como vocês sabem, é um condomínio, um empreendimento muito conhecido, famoso no Brasil todo, né? Então eu falei assim, vamos lá só conhecer? Aí a gente chegou lá, de supetão, a gente chegou lá e na hora que a gente entrou lá na área do terreno, lá do condomínio todo, a gente deu a sorte de encontrar um corretor que tava lá. Foi porque foi, acho que num domingo. Foi, domingo à tarde. Nada a ver o dia. A gente deu sorte de encontrar um corretor lá e aí o corretor nos abordou e ele falou, não, eu mostro tudo pra vocês aqui. Então a gente deu a sorte dele estar lá e ele mostrou tudo pra gente. E aí, conversando com ele, a gente falou, né? Não, a gente não tá com intenção de comprar agora, não, porque a gente tem um dinheiro investido e a gente precisa esperar o prazo de resgate desse dinheiro, porque quem investe aí, não sei se vocês investem, mas quem investe sabe que você põe o seu dinheiro lá na sua cartela de investimentos e você tem um prazo. Dependendo do tipo de investimento, você tem esses prazos, pra você poder resgatar. Então, isso foi em novembro de 2020 e a maior parte do nosso investimento ia ser liberado em fevereiro desse ano, de 2021. Aí ele falou, não tem problema, a gente pode dividir, né? Você dá uma entrada agora e aí você pode pagar todo o restante em fevereiro. Isso. Aí isso, né, nos acendeu. Até abril ele ainda falou, na verdade. E a gente pensou assim, tranquilo, então dá pra gente dar realmente uma entrada agora e aguardar até o prazo do vencimento dos investimentos que vão entrar na nossa conta e a gente quita até antecipadamente, mesmo fazendo até abril. Beleza. Acontece que a gente pensou, né, a gente não fechou na hora, a gente não foi visitar e comprou na hora, né? A gente voltou para casa, avaliamos, pensamos, né? Oramos, né? Bastante para ver se realmente isso era a melhor coisa a ser feita. Enfim, passado alguns dias, acho que iniciado já o mês de dezembro, né? A gente então, ele voltou, né? Mandou um feedback, vocês estão interessados e tal, vamos fechar o negócio, parará, ainda está disponível. Aí a gente, beleza, vamos aí pra gente fechar, vamos marcar tal data. Aí a gente foi, né, em dezembro para poder fechar a compra desse terreno no Alphaville Brasília 2. Que o terreno tinha 460 metros quadrados. Os terrenos lá em Alphaville, eles são o preço tabelado, né? Então era R$390 o metro quadrado do terreno. O nosso terreno tinha 460 metros quadrados. Então ele custava R$180 mil. Esse preço do metro quadrado para pagamento à vista, né? Aí se a pessoa ela financia, eles aumentam aí quase uns R$60, se eu não me engano. Ao invés de ser 390, ele sairia 450, mais ou menos. Tá bom. É isso que eles fazem lá. E aí, então a gente ia comprar Gente, tudo isso que a gente tá falando, esses detalhes, grava na cabeça aí, porque é importante pro testemunho do milagre completo. Aí, então, a gente ia comprar um terreno, a gente ia pagar R$180 mil em um terreno de 460 metros quadrados. Isso. Uma ressalva importante que a gente não comentou, porque às vezes, né, as pessoas podem ver esse vídeo de N lugares do país e às vezes, né, questionam o valor do metro quadrado. De fato, em Brasília, o metro quadrado, assim como São Paulo, Rio, são um dos locais no Brasil onde o metro quadrado são mais caros, realmente. Tem cidades que com esse valor você constrói sua casa e compra o lote e compra uma casa, né? Exatamente. Não é o caso aqui em Brasília. Não é o caso. E até o fato de o condomínio ter todo esse aparato pronto já justifica este valor que
ainda que você talvez pense assim, nossa, é um valor muito alto. Não, é um valor muito em conta para toda a qualidade de infraestrutura já entregue pronta, entendeu? Então, assim, é importante você agregar ao valor do metro quadrado toda essa infraestrutura que já está desenvolvida e em funcionamento. Você não está pegando um condomínio que vai iniciar essas obras, né? E principalmente já são terrenos todos escriturados. Então, é uma área em Brasília legalizada. E por que é importante também ressaltar isso? Porque em Brasília, nessa área de casas, né, e condomínios onde a gente se encontra, existem muitos condomínios ainda em fase de regularização, né, nem legalização, porque eles são legais, né, não são invasões, mas em regularizações perante o governo do Distrito Federal. Então está aguardando muito tipo de projeto urbanístico para ser aprovado, projeto de licenciamento ambiental. Isso, então às vezes você compra um terreno que, sei lá, por 80 mil, isso, mas ele não é regularizado. E quando entra na fase de regularização, você vai ter que pagar mais uma fortuna, mais do que 80 mil, para poder regularizar tudo, né? Exatamente. Enfim, então voltemos para o testemunho. Aí tava tudo certo, a gente foi lá com os cheques, né? O cheque da entrada e o cheque lá para fevereiro, completando. Chegamos a assinar o contrato direto com a Alphaville. E aí tem todo um processo burocrático, né? Documentação e tal, não sei o que tem que juntar. E isso tinha uma imobiliária, o cara lá que encontrou a gente aquele dia, né? Ele era de uma imobiliária que trabalhava para o Alphaville lá dentro do próprio Alphaville. Então, era a gente, por intermédio da imobiliária, comprando o lote lá no Alphaville. Isso. Aí, demos os cheques, assinamos o contrato e tal. O contrato foi para a assinatura da Alphaville. E aí, a nossa corretora mandou uma mensagem pra gente falando, eles travaram o contrato. E ela não conseguia explicar o motivo pelo qual eles não tinham liberado o contrato. Aí a gente ficou, não, gente, que coisa mais estranha. E aí ela falou assim, eu acho que eles já estavam em processo de venda desse lote e não bloquearam no sistema. Então, quando chegou o contrato de vocês, estava tipo vendendo o mesmo lote para duas pessoas, sabe? Já havia um contrato pretérito, né, em fase de finalização de análise. Né? Isso. E aí... Falhou. E a gente, né, puxa vida, já tava com tudo pronto, dado tudo, né? Só que como a Rose falou, a gente até imaginou, se já assinou, já demos o cheque, já é nosso, já é né? nosso, mas não. Não era veio essa negativa, né? E aí a gente entendeu simplesmente de que não era pra ser, né? A Rose entendeu ainda melhor, porque eu confesso que eu sou mais cabeça dura com essas coisas, gente, né? Eu fiquei frustrado querendo uma justificativa legal para isso, né? Porque para mim não era compreensível exatamente essa negativa e mesmo aceitando lá, a gente assinou os cheques, enfim, eu achei que foi uma certa falta de zelo por parte deles em até ainda não terem travado no sistema esse terreno, enfim, né? E eu falando pro Rafa, amor, foi um livramento de Deus, você queria comprar o terreno e ter problema, né? Imagina. Ia ser muito pior. E aí a gente ficou super triste, Isso foi durante o mês de dezembro, né? Já era final do ano praticamente. Aí a gente ficou super triste, porque a gente já tinha até levado as meninas lá, a gente tinha levado a minha mãe, a minha sogra lá pra conhecer, elas conheceram, tava todo mundo super feliz e tal, não sei o que, e de repente, puxa, um balde de água fria, não deu certo. Aí eu falei pro Rafael, eu falei, tá, agora a gente vai. E nisso, quando vira o ano, aumenta a tabela de valor. Então a corretora falou, não, a gente vai achar outro lote pra você. E eu falei, mas eu não vou ter esse dinheiro. Eu quero comprar na condição que eu tenho, que tinha sido ofertada. Se for pra aumentar, não vou querer. Aí... Pronto, o ano virou e os lotes aumentaram para 450 metros quadrados. Não, R$450 ou metro quadrado. Então, ó, o lote que antes era 180 mil... Pulou para... 207 mil reais. É isso aí. Aí eu falei, pronto, amor, não era pra ser.
não era pra ser, Deus não quer, e quando a gente pede, e eu tava orando muito, né, então, e eu, nas minhas orações, eu sou bem clara com Deus, eu falo, se for pra ser, Deus abra as portas, se não for, fecha todas, porque eu não quero nada que não venha do Senhor, eu creio em um Deus, como eu sempre falo pra vocês, que perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Se está embaraçado, Deus está no processo. E passaram-se não passaram nem 2 semanas. Não, foi menos de 10 dias, foi talvez eu, no 8º eu comecei eu falei de assim janeiro, pro Rafael, dia 8 de janeiro. Eu falei assim pro Rafael, vamos procurar na internet mesmo um lote de terceiro, né? Um lote de alguém privado aí que esteja querendo vender lá. Pesquisei, aí apareceu um anúncio, ou seja, marketing digital. Eu comprei um terreno por marketing digital. Se você não está entendendo aí essa piada, tem vídeo aqui no nosso canal explicando sobre o marketing digital, que é mais uma vertente de trabalho aí e que pode gerar grandes possibilidades para nós, para você, enfim. Aí eu encontrei um anúncio e esse anúncio vinha de uma imobiliária que inclusive nós já alugamos apartamento com essa imobiliária, que é a Beira Mar. Talvez vocês aqui em Brasília conheçam, talvez não, né? Conhecem, porque a Beira Mar é a maior imobiliária de Brasília. O nosso primeiro apartamento que a gente morou quando nós casamos foi alugado pela Beira Mar. Pela Beira Mar. E o apartamento que a gente morou quando a Lulu nasceu também. Isso. Era um anúncio de um lote de 560 metros quadrados, ou seja, 100 metros a mais do que aquele que a gente ia comprar, por R$179 mil. A gente ia comprar um de 180 mil, um lote de 460 metros, e esse era um anúncio de um de 560 por R$179 mil, ou seja, 100 metros a mais por R$1.000 a menos. Aí na hora que eu vi, eu falei, amor, é esse, vamos entrar em contato. Na mesma hora eu peguei meu celular e liguei. Eu nem sou uma pessoa que liga, não ligo pra ninguém. Não liga, não atende celular. Só fala com o WhatsApp. Eu falei, não, é meu. Esse lote aqui é meu. Aí liguei lá pra Beira Mar. Eu falei, eu vi aqui um anúncio e tal, não sei o que. Aí ela, então, esse lote já está em negociação, em fase final de negociação. Só tá faltando mesmo o comprador vir assinar um contrato. Eu só não tirei esse anúncio do ar porque a gente realmente só retira quando finaliza o processo. Mas ele infelizmente já está sendo negociado com outra pessoa, a gente só está esperando ele voltar porque ele foi fazer uma viagem, ele volta daqui 2 semanas e ele já volta para assinar o contrato. Aí eu falei assim, mas ele ainda não assinou o contrato? Aí ela, não, ele ainda não assinou o contrato. Então eu falei, esse lote é meu. Aí ela ficou assim, não desejo isso não, eu preciso fazer essa venda. Eu falei, não, você vai fazer a venda para mim e não para ele. Aí ela, mas gente, já tá em fase de negociação. Eu falei pra ela, não tô preocupada. Ele volta em 2 semanas? Aí ela, eu falei, pois daqui 2 semanas eu te mando uma mensagem. Aí ela, tá bom. Eu tenho toda a conversa aqui, gente, do WhatsApp. Vou até botar um trecho do áudio que ela falou. Aí nos acalmamos e esperamos passar essas semanas, né? Passadas as semanas... Falei, oi Núbia, boa tarde, me diz uma coisa, na ligação você disse que a pessoa interessada no lote do Alphaville vai finalizar a compra semana que vem, que dia? Só pra eu saber, porque eu quero mesmo esperar e ver se essa compra aí vai cair. KKKKK, ela morreu de rir, aí ela falou que ia verificar com o gerente dela e ia me dar um retorno. Aí quando foi no outro dia, dia 15 de janeiro, olha como que ela começa o áudio. Oi, Luciane. Tentei te ligar aqui, mas caiu na caixa. Você tem um santo, hein? Parabéns. O cliente, ele acabou comprando um outro lote. Quer dizer, comprou não, tá negociando ainda um outro lote. Num valor maior, né? Porque o lote é maior. Enfim, mas aí ele disse que ia ver com a filha dele pra comprar esse, né? Porque ela também tem interesse lá, tá? Mas eu expliquei pro meu gerente a questão do seu interesse, tá? Que você tá bem interessada e aí eu vou passar o seu contato para ele, o nome dele é Cristiano. Aí você já conversa
confirma o seu interesse, a proposta, né? E ele já vai solicitar a documentação para você, tá? Para fazer o levantamento de análise, e a documentação lá também já está sendo levantada, né? Já está em negociação, enfim. E aí, se Deus quiser, vai dar certo, tá bom? Pronto, ele entrou em contato com a gente no final desse dia, ele falou comigo, né? Mandou uma mensagem no meu WhatsApp, se apresentou, eu ratifiquei o nosso interesse por lá, ele me pediu os documentos por e-mail e mandei, beleza. No outro dia a gente foi conhecer o lote, porque eu tava negociando um lote que eu nem conhecia. Nem conhecia, a gente falou que era nosso, teve tudo isso e pronto, a gente nem tinha ido lá ver, mas a gente... Pode falar. O que conta é que a gente já conhecia, a gente já sabia de toda a estrutura, só faltava ir lá ver como é que era a localização do terreno, né? E, enfim, a gente já tinha uma noção de posicionamento também. A gente não sabia exatamente aonde ele ficava dentro do condomínio, né? Mas ele mandou um mapa pra gente, e pelo mapa a gente se situou e tal, e marcamos de ir lá no dia seguinte, que foi quando a gente filmou o vídeo passado mostrando pra vocês, indo lá. Isso. Aí no vídeo passado até tem uma moto sempre seguindo a gente, conduzindo a gente pelo condomínio, que é o segurança, porque você não pode entrar lá, a proprietária deixou autorizado lá, mas lá dentro você não pode andar sozinho. Não pode. Então eles disponibilizam um dos seguranças para acompanhar a pessoa lá dentro. Aí ele foi conduzir a gente pro lote. Lá ele falou, esse aqui. Esse é o terreno. Esse é o terreno. Aí a gente foi, olhou, mostrou um pouco pra vocês, né, no vídeo anterior. Aí ele falou assim, vocês estão comprando? Aí a gente, Aí ele, por quanto? 179 mil. Ele, o quê? Aí eu, 179 mil. Ele, meu Deus do céu, vocês não têm noção, vocês estão fazendo um excelente negócio, nem os menores lotes aqui custa isso mais, e não sei o que lá, papapá. E a gente, aí eu falei pro Rafael, amor, é de Deus, é Deus que tá abrindo essa porta. Aí, por fim, a gente mandou toda a documentação. Por que demorou tanto? Porque aí eu vou explicar. Foi em janeiro, né? Aí eu a vou gente explicar. assinou agora em junho. Os proprietários, os ex-proprietários, porque agora somos nós, os vendedores, né? Eles não estão morando atualmente no Brasil. Eles estão na Califórnia, Estados Unidos. E eles haviam anunciado sem terem constituído previamente uma procuradora. Eles ainda iriam fazer uma procuração lá para uma amiga deles aqui em Brasília para assinar quando conseguissem um comprador. Então, na verdade, essa parte documental ainda não tinha sido de fato iniciada por parte deles. Beleza. Quando a gente falou que tinha interesse e tudo mais, viram nossos documentos e parará tudo mais, ok, ela foi atrás de conseguir uma procuradora, para constituir uma procuradora em Brasília. Gente, esse primeiro procedimento é um parto, porque eles tiveram que ir até um consulado brasileiro lá na Califórnia, aí marca, né, porque tá durante a pandemia, a pessoa não pode ir e é atendida no mesmo dia, tem que agendar, vai e tal, leva toda uma documentação, certidão de casamento, né, parará, é atendida, tem que esperar também a documentação da pessoa, do procurador. Beleza, conseguiram fazer essa procuração, acho, se eu não me engano, no início, na metade do mês de fevereiro. Quando conseguiu, um mês depois. E aí ainda depois que você digitaliza a procuração, tem que encaminhar a original. Então não basta ser só digitalizada. A gente até esperando ver se não tinha como fazer uma videoconferência com um cartório em Brasília para ser feito um abono da procuração dela à distância, assim, mas não era possível, não existe lei que autorizasse isso, enfim. Depois disso, o que aconteceu? Dois negócios que atrapalharam ainda mais, não que travaram, mas que enrolaram todo esse tempo, né? O fato também de que essa procuradora, depois que ela foi constituída, aconteceu um fato na vida dela, que ela teve que se mudar para Santa Catarina. Ela já tinha sido constituída como procuradora deles e a mulher teve que sair de Brasília. Aí vai conseguir uma nova procuradora e passar a fazer todo esse processo de novo para constituir uma nova procuradora. Beleza, conseguiram uma pessoa. Depois que constituíram a procuradora, o que aconteceu? Os ex-vendedores não tinham transferido o imóvel, o terreno, para o nome deles de fato.
Eles compraram direto com a Alphaville. E estava no nome da Alphaville ainda. E eles compraram o terreno por 299 mil à época. Pasmem, gente, eles compraram por 299 mil. Agora E eles estavam vendendo por 179 mil. Aí a gente achou estranho, né? Aí acendeu um alerta, porque eu falei, amor, que estranho, a pessoa comprou por 299 mil e tá vendendo por 179 mil, sendo que todos os lotes lá com a metragem do nosso tá na faixa dos 300 mil mesmo. O valor que eles tinham comprado. Agora um detalhe, esse valor ficou também mais alto assim porque eles financiaram esse terreno, eles não compraram à vista e eles possuem, a gente não sabia, a gente descobriu depois disso, vendo o valor, que eles têm, além deste que ele nos vendeu, mais 2, então eles tinham comprado 3 terrenos lá. Beleza, como eu estava dizendo, nesse momento a gente descobriu que o imóvel ainda estava no nome da Alphaville, eles não tinham feito a transferência. E tinham 2 saídas aí. Ou eles fariam essa regularização, transferindo o nome deles, ou a gente poderia fazer da Alphaville transferindo direto para nós, né? Que isso chama a cessão de direitos. Beleza, vamos fazer assim que fica mais rápido, ao invés de regularizar para eles e tal. A gente achou que seria mais rápido, assim, né? Assim, esse procedimento de ok da Alphaville e tal, foi um parto. Isso aí, bota aí, por exemplo, eu falei para vocês que a procuração terminou em meio de fevereiro, aí até conseguir a nova procuradora foi mais ou menos, se eu não me engano, final de março, início de abril, para eles darem um ok para fazer a escritura, levou uns 2 meses, Sim. Uns 2 meses, que casou exatamente agora. E nesse meio tempo, a gente conheceu eles porque a imobiliária Beira-Mar, quando está nesse trâmite, ela abre um grupo no WhatsApp com todos os envolvidos. Então tinha a corretora lá, tinha o gerente, tinham os vendedores e os compradores. Então a gente passou a conhecer os vendedores, né? Então a gente começou a conversar, todo mundo ali pelo WhatsApp sobre o andamento de tudo. E aí a gente percebeu que os vendedores são pessoas maravilhosas, estão lá fora, já são de mais idade, né? São mais velhos. São pessoas maravilhosas que estão lá fora estudando. Então, por isso que eles estavam vendendo esse lote muito abaixo do preço, porque eles estavam, obviamente, precisando do dinheiro para continuar os estudos lá, então precisava ser uma venda rápida que demora 6 meses. Então, eles já estavam, assim, mais estressados mesmo, né? Porque, afinal de contas, demorou esse tempo todo e eles estavam perdendo dinheiro nessa negociação, porque eles tiveram que, né, vender por um preço mais barato para vender rápido, acabou que demorou. Isso. Mas, enfim, a gente criou um elo tão bacana no grupo e a gente foi se conhecendo e eles perceberam que nós temos esse sonho, que nós temos uma família, que a gente não tá comprando para investir, para deixar lá valorizando para revender depois, que a gente tá comprando para usufruto mesmo pessoal, que a gente quer morar lá, que a gente vai construir lá e tal. E eles foram meio que comprando os nossos sonhos, sabe? Assim, tipo, nossa, que massa. Aí quando no dia que a gente assinou a escritura, na hora que a gente assinou a escritura, ele nos ligou, o vendedor nos ligou para nos dar os parabéns, para desejar toda a felicidade. Enfim, eles são pessoas muito do bem, sabe? E eles têm outros lotes lá e eles falaram, não, nós seremos vizinhos quando a gente voltar para o Brasil. Nós vamos nos conhecer, a gente faz questão de conhecer essa família incrível que vocês são. E aí eles, quando começarem a construir, manda foto que a gente quer acompanhar todo o processo, mesmo que de longe e não sei o que. Então, assim, foi realmente uma bênção. Deus colocou as pessoas certas no momento certo. E todas as vezes que você coloca os seus sonhos nas mãos de Deus, né? Tem um versículo, consagre ao Senhor os seus planos e eles darão certo. E todas as vezes que nós colocamos a decisão nas mãos de Deus, Ele não falha, Ele não erra. Às vezes a gente pensa que os embaraços no meio do caminho são para nos impedir, são para nos entristecer, para nos fazer desistir, quando não, né? Porque o não de Deus também é resposta. Às vezes a gente ora por uma resposta de Deus e Deus fala não. E o que a gente faz com esse não?
né? Porque nós recebemos um primeiro não de Deus, não é esse. Sim. Não é isso que eu tenho preparado para vocês. Eu preparei algo Melhor. muito melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós jamais imaginamos que a gente ia comprar um lote maior pagando mais barato. Nunca, nunca. Não. Então Deus colocou a vida desses vendedores no momento certo, em que eles estavam precisando. Nos encontramos e tudo aconteceu. Então a gente quer, na verdade, compartilhar esse milagre com vocês, porque foi um milagre, foi uma coisa assim inexplicável que aconteceu lá no primeiro lote para chegar no atual. Isso. Então a gente quer realmente compartilhar, porque tudo que acontece nas nossas vidas tem as mãos de Deus. Tudo. Amém. Então é isso, a gente quer que vocês tenham fé também, né? Porque pra gente conquistar as coisas a gente precisa se sacrificar, né? No ano passado nós nos sacrificamos, nós reduzimos o padrão da nossa vida, enfim, tudo para que a gente possa lá na frente colher os frutos disso, né? Então, hoje a gente tem lá um pedaço de grama, como diz a Rafaela, falou, a gente comprou um pedaço de grama, a gente comprou um pedaço de grama. E aí o bacana é porque, como o Rafael falou, lá já é tudo estruturado, então agora a gente tem acesso lá, e lá, gente, tem tudo, tem recreação aos finais de semana para as crianças, tem colônias de férias nas férias, tem festa junina, isso é tudo em condições normais, né? E não nessas condições pandêmicas. Mas lá a gente já pode usufruir da área de lazer, então tem piscina, tem salão de festas, tem tudo. Então a gente tem restaurante lá. Então assim, a gente não vai construir agora, como a gente falou, vai demorar alguns anos para a gente conseguir começar a construir. Mas é assim. Talvez não. Em nome de Jesus. Em nome de né? Jesus. Em nome de Jesus. Você deixa o seu like aqui. Carrega esse saco de areia com a gente. Clica pensa aí. que o seu like tá valendo um tijolinho pra nós. O seu like é um saquinho de areia, é um saquinho de cimento. Então curte. Ou melhor, para carregar o saco de areia e cimento, se inscreve nesse canal. Isso, e acompanha essa saga conosco, né? Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e mais do que gostado, que vocês tenham sido edificados na fé. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.